Olá, queridos irmãos. O tema que eu trouxe para a nossa reflexão esse mês, obediência e resignação, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, para dar início, vou fazer uma prece. Deus, de infinita bondade, de infinita misericórdia, Jesus com os seus benfeitores espirituais, que nos dê a sustentação e o amparo para mais uma exposição doutrinária que realizarei neste momento. Que assim seja, graças a Deus. Então, obediência e resignação é instrução do Espírito Lázaro, em 1863. E o texto começa assim: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é um consentimento da razão, a resignação, o consentimento do coração. Então, no dicionário, obediência, ato ou efeito de obedecer, qualidade de obediente. Resignação, aceitação sem revolta dos sofrimentos da existência. Virtude é uma disposição firme para a prática do bem. Então, estudando este tema, dentro do livro Pão Nosso, que é pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem uma lição que se chama A quem obedeces? E Emmanuel faz dois questionamentos aqui para que a gente possa refletir. A quem obedeces? Caso atende em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias? Antes de observares os conselhos do Divino Mestre? Então, como é que passa pela nossa razão quando nós obedecemos a alguém ou a algo? Todos nós somos espíritos ainda imperfeitos, mas nós somos dotados de inteligência. Então, é através da nossa inteligência, através do crivo da nossa razão, é que nós deveríamos tomar as nossas atitudes em relação a obedecer ou não obedecer a uma ordem. Se nós vivemos em sociedade, nós temos certas hierarquias que nós deveremos obedecer. Dentro de um lar, qual que é a maior autoridade dentro do lar? São os nossos pais, a quem devemos respeito, quem devemos obediência. Se nós pensarmos dentro de uma escola, existe lá o diretor, supervisor pedagógico, existe professor, existe aluno. Mas o aluno, ele deve obediência tanto ao professor, quanto ao supervisor, quanto ao diretor. Ele tem uma hierarquia que ele tem que obedecer para que a escola funcione bem, para que seja equilibrada. Porque senão o aluno chega e faz o que ele quer. O professor vai chegar a hora que ele quer, ele vai trabalhar no dia que ele quer, no momento que ele quer. Não funciona dessa maneira. Existem regras para serem obedecidas para que aquele estabelecimento de ensino tenha um mínimo de equilíbrio e de paz para que funcione. Quando nós trabalhamos, nós temos também um chefe a quem devemos obedecer. Se o meu chefe vem e cobra de mim um trabalho bem feito,
um prazo que eu tenho que cumprir, eu tenho que obedecê-lo. Não é para que eu me revolte, não, é que para que eu seja obediente e faça aquilo que ele está me pedindo. Quando meu chefe vem e me pede para que eu faça uma coisa errada dentro da empresa, vamos dar um exemplo. Ele pede para que eu faça um caixa 2. Ele pede para que eu burle a legislação e não pague impostos. Isso vai passar pelo crivo da razão e pela minha moralidade. Eu devo ou não obedecer o meu chefe? Eu sei que poderá me trazer consequências. Eu sei que eu poderei ser demitido. Mas a minha razão diz que não, isso eu não faço, isso eu não vou obedecer. Não importa as consequências, porque está dentro da minha moral. Nós temos que agir dentro da moralidade, agir dentro do que é certo. Não é porque alguém me pede coisa errada que eu tenho que obedecer. Eu vou analisar primeiro. Isso eu não vou obedecer, por mais consequências que possam acontecer. Se pensarmos em leis de trânsito, muitas pessoas não gostam de obedecer às leis de trânsito. Mas nós temos que entender que obedecer não é se humilhar. Quando nós obedecemos às leis de trânsito, é para que o trânsito flua melhor, é para salvar vidas. Ou eu obedeço às leis de trânsito porque eu tenho medo da multa. Então, se lá na rodovia está escrito 110 km por hora, eu só vou obedecer quando tem um radar? Ou eu vou ter a consciência de que foi feito um estudo naquela rodovia e que aquela velocidade máxima vai preservar as vidas para não provocar acidente. É por isso que eu obedeço, não é por causa da multa. É a mesma coisa quando tem uma placa contramão. Eu sei que eu não posso entrar ali na contramão, porque eu vou causar acidentes. Eu não estou pensando em multa, eu estou pensando nas consequências que eu poderei causar. Eu uso o cinto de segurança, porque passou pelo crivo da minha razão. O cinto de segurança é para preservar a vida. Estudos foram feitos para colocar a obrigatoriedade do cinto de segurança, a obrigatoriedade das cadeirinhas para crianças. Então, por que eu não vou obedecer aquilo que vai favorecer não só a mim, como as outras pessoas? Porque eu sou rebelde? Porque eu sou ainda cheio de vaidades, cheio de orgulho e não quero obedecer a ninguém e a nada? Então, aquele que pensa dessa maneira ainda não adquiriu a virtude da obediência. A virtude nós vamos sedimentando dentro de nós. Então, em alguns momentos, pode ser que eu faça uma escolha errada por não obedecer certas regras, por eu não obedecer a alguém. Mas na medida em que o espírito vai evoluindo, mais obediente ele vai ser. Se tem a placa "não fume" neste local, por que o sujeito tem que ir em cima da placa, perto da placa e fumar? Se tem a placa ali, é porque tem uma circulação grande de pessoas.
E as pessoas que não têm o vício do fumo não precisam estar junto com aquela fumaça. Se tem uma placa "não pise na grama", por que que o sujeito tem que pisar na grama? Porque ele é rebelde? Porque ele não obedece? Porque ele é desobediente? É porque ele ainda não aprendeu, ele não tem o mínimo da virtude da obediência dentro de si. Então nós obedecemos, mas sempre passando pelo crivo da nossa razão. É a mesma coisa te pedirem: olha, você não quer levar uma carga de droga lá para a Indonésia? Você vai ficar rico. É fácil, ninguém vai te pegar. Se passa pelo crivo de uma pessoa sensata que tem razão, o que ele vai dizer? Não, não quero me arriscar. E também sei que na Indonésia tem pena de morte. Não vou fazer. Mas por que a outra pessoa faz? Iludida, como diz, pelas vaidades humanas, pelo dinheiro, pela fortuna e pela opinião do outro. Mas esqueceu de passar pelos ensinamentos de Jesus. E aí faz uma coisa errada, como até aconteceu já com um brasileiro que foi pego com drogas e a sentença foi a pena de morte. Então, muitas vezes as pessoas obedecem, mas sem passar pelo crivo da razão, sem buscar informações antes de obedecer a alguém ou a algo. Tem uma história que é até interessante, que é de Chico, né? A história se chama Morra com Educação. Então eu vou encurtar um pouco a história, mas que diz assim que Chico estava indo de Uberaba para Belo Horizonte em 1958. E o avião começou com uma grande turbulência. E as pessoas, com medo de morrer, com medo que o avião caísse, entraram em pânico. Começaram a gritar, crianças chorando, todo mundo gritando, todos muito aflitos. E Chico também viu aquela aflição e começou a gritar também, né? E ele falava: vale-me Deus, graças a Deus, valha-me Deus. E alguns minutos depois aparece Emmanuel e diz para Chico: mas por que você está gritando? Ah, mas é que eu tenho medo de morrer. Chico estava em desespero, como todos os outros passageiros. E Emmanuel perdeu a paciência com Chico nesse episódio e disse assim para ele: Chico, cale a boca para não afligir a cabeça dos outros. Morra com fé em Deus. Morra com educação. Quando Emmanuel virou as costas, Chico ainda resmungava: quero saber como alguém pode morrer com educação. E continuou a gritar. Então, nesse episódio, Chico não obedeceu a Emmanuel, o seu mentor espiritual. Ele continuou a gritar, continuou aflito. E muitas vezes nós somos assim. Nós não obedecemos a quem deveríamos obedecer. Porque se Chico obedecesse Emmanuel, se acalmasse, ele ia acalmar todas aquelas pessoas que estavam ali no avião. A gente sabe que essa história é um caso isolado, né, de Chico.
Como eu disse, se a virtude ela vai se sedimentando dentro de nós, em muitas outras ocasiões, claro que Chico sempre foi uma pessoa obediente. E o que é uma resignação? Resignação é o consentimento do nosso coração. Resignação é aceitar o que eu não posso mudar. Então, a resignação é um sentimento que consiste em aceitar as dificuldades e sofrimentos da vida que não podemos mudar, pacientemente, sem reclamar. Ser resignado é estar em paz com Deus. Então, como a resignação passa pelo nosso coração. Então, se eu tenho um fato, um sofrimento na minha vida que eu não consigo mudar, se eu estou em paz com Deus, eu vou aceitar aquela situação sem murmurar, sem reclamar. Como, por exemplo, se eu tenho uma doença grave, estou com câncer. Então, a resignação faz com que eu aceite esta situação. Eu não tenho como mudar. Eu preciso ter forças, preciso ter coragem, preciso ter esperança, preciso ser obediente. Porque existe um tratamento para ser feito, eu preciso tomar as medicações, eu preciso fazer o tratamento. Então, essa resignação ajuda com que a pessoa que está passando por esse sofrimento, esta aflição, tenha um pouco mais de coragem. Consiga seguir a sua vida sem tanta tristeza, não ficar magoado porque ficou doente. Mas realmente aquele que é resignado, ele consegue entender o que está acontecendo na sua vida. Se nós entendemos que existe a lei de causa e efeito, que tudo aquilo que nós fazemos, nós em algum momento seremos responsabilizados, em algum momento teremos que sanar aquele débito que nós próprios causamos. Não foi Deus, não é culpa de Deus. Deus não castiga e não dá privilégios a ninguém. Deus nos dá oportunidades. Resignação, né? Dentro de textos bíblicos, tem a resignação de Maria de Nazaré, quando foi anunciado a ela que ela seria mãe do Messias, que ela seria mãe de Jesus. Ela foi resignada, porque qual foi a expressão de Maria? Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela foi resignada e aceitou a sua missão, aceitou os desígnios de Deus para com ela. Outro momento é o de Paulo de Tarso. Então, antes de ser Paulo de Tarso, ele era Saulo. Saulo, um grande perseguidor dos cristãos. Em um momento da sua vida, quando ele estava lá na estrada de Damasco para entrar em Damasco, ele vê um grande clarão no céu e fica cego. E é Jesus falando com Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo fica cego por 3 dias. Quando ele começa a enxergar, ele aceita a missão,
de ser o vaso escolhido por Jesus para a divulgação do Evangelho do Cristo. Então, ele foi uma pessoa resignada, que de perseguidor dos cristãos, ele foi um dos mais atuantes na divulgação do Evangelho de Jesus. Então, essa resignação passa pela obediência, mas passa pelo consentimento da nossa razão. Passa pelo consentimento do nosso coração, não só da razão. Resignação é consentimento do coração. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu lembrei de uma história que aconteceu lá em São Paulo em 1997. Então, o menino Ivisota, com 8 anos, ele foi sequestrado, ele foi assassinado com um tiro na cabeça. Os sequestradores pediram uma quantia absurda de $800 mil. Depois abaixaram para 80 mil. Mas o que acontece? Por que esse menino foi morto? Porque quem sequestrou foi um funcionário do pai dele. E o menino reconheceu esse funcionário. Então, no momento que o menino fala o nome do funcionário, ele já apavorado, mata o menino, com medo de ser reconhecido. Mas depois ele foi preso, confessou o crime e o pai da criança foi até a penitenciária, ficou frente a frente com o assassino do seu filho, concedeu perdão para o assassino. Então essa família, com a sua dor, eles conseguiram montar uma ONG para ajudar as pessoas que sofriam injustiças na época, que tinham seus filhos também assassinados por ladrões, por sequestradores. E essa ONG funciona até hoje. Então, quando nós temos uma grande dor e não paralisamos a nossa vida, ainda nós temos força de ajudar o outro, isso é um ser resignado. Ele não se revoltou contra Deus, ele não ficou murmurando, ele não se fez de vítima. Mas esse sofrimento todo fortaleceu para que ele tivesse um grande aprendizado, para que ele fosse ajudar as pessoas que necessitavam da sua ajuda. Então, o sofrimento nas nossas vidas pode ter por trás desse sofrimento um grande aprendizado. Vai depender da maneira que a gente enxerga aquilo que está acontecendo na minha vida. Tem uma frase que está dentro do tema paciência, que diz assim: a dor é para os eleitos de Deus. Então, se eu pegar essa dor que eu estou sentindo e transformar em aprendizado, e transformar em esperança, em amor, com certeza eu vou passar muito melhor. Eu não vou ficar apenas chorando e sofrendo. Claro que cada espírito tem as suas virtudes, que neste momento de sofrimento e de dor são muito importantes. Então, aquele que é resignado, como eu disse, aceita as coisas que não consegue mudar.
Obediência é o consentimento da nossa razão. Resignação é o consentimento do nosso coração, que são duas virtudes próximas da doçura. Então, espero que cada um de nós possa refletir sobre esse tema e fortalecer dentro de nós essas virtudes tão necessárias para que a gente viva melhor dentro deste mundo de provas e expiações. Para fazer o encerramento, vou fazer a prece de agradecimento, sempre agradecendo a Deus, a Jesus, com os seus benfeitores espirituais, que nos dão sempre a oportunidade de estarmos estudando um pouco mais o Evangelho de Jesus. Que as bênçãos de Jesus possam ser espalhadas para todos os lares e para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.